e eu sonhei com a minha mãe e com a minha irmã, Sei. elas mais jovens, e eu limpando a casa, para variar, né? Uhum. E brigando com a minha irmã que ela não limpava. É, Ah, deixa eu te falar uma coisa, senão eu vou perder aqui o raciocínio. vai. Fiz a meditação agora, né? Fiz a meditação agora, e aí tem a ver até com Bhagavad Gita. E Sei. veio para mim a frase mente superior. Certo. Veio essa frase para mim, mente superior. Porque como as palavras elas são importantes, até para o nosso próprio, para a nossa própria cognição. Como a gente entende isso, né? E aí, Sim. fiquei com isso na cabeça, fui caminhar lá com a prana e veio uma coisa assim para mim. Esse eu superior, que está um pouco acima desse eu mais denso, que é o ego, no caso, né? Ele Uhum. é essa camada de inteligência. Então, é mais ou menos assim, cada, cada atmosfera, não, como a gente fala, cada frequência, cada, Densidade, dimensão. não, outra dimensão, isso. É como se acima é o todo, porém, conforme essa consciência ela vai se densificando, ela vai se fracionando. Certo. Dependendo da dimensão em que ela esteja, é como se ela fosse perdendo roupas, sabe? Uhum. Então, esse eu superior, que está um pouco acima do ego, que eu entendi na minha visão, na minha sensação, veio como uma mente superior, mas acoplada à inteligência. Sei. Só esse eu superior tem inteligere, entende? Porque lembra que o Bachar fala que tudo que é emanado é consciência, são partículas de consciência. Uhum. Porém, o que vai fazer com que a gente, estou tentando encontrar as palavras, com que Sim. aqui, nesse plano físico, consigamos expressar algo genuinamente relacionado a uma consciência efetiva, é essa conexão com esse eu superior, que seria essa parte nossa da inteligência, que me fez lembrar agora de Krishna. E como Krishna é neutro, né? Essa inteligência, ela tem uma visão, você percebe que a Ajna está mais abaixo, tá? É uma consciência também, porém é uma consciência que não está conectada ainda com essa parte da inteligência. Então, ele tem a mente, que é a mente Uhum. inferior, e ele tem uma mente que é unicamente direcionada pelos sentidos, ok? Sim. Quando ele tem uma mente direcionada apenas pelos sentidos, ele também tem uma mente direcionada só pelas emoções. Então, quem conduz esse ser que está nessa densidade 3D são as emoções, são os elementos é que vão provocar o movimento dessa consciência, como se fosse uma partículazinha de consciência lá embaixo, que é porque a consciência todo mundo tem, porém ela é só como se fosse a luz para dar vida ao movimento. A história lá do filme, lembra? Sim. Então, ela só está dando vida, só está dando movimento às coisas, porque é necessário ter a consciência para ter vida, para ter movimento, porque ela é a luz, ok? Está Sim. entendendo o que eu estou falando? Tô entendendo. Uhum. Quando a gente faz
quando a gente tem esse acesso, porque lembra que ele falou que tem várias coisas, são várias dimensões acontecendo. Sim. Então, esse nosso fractal IntelliGeri, que está numa dimensão um pouco acima, ele também está realizando ações, ok? Ele também está realizando ações, ele também é uma consciência que está colocando luz em determinados elementos, e os elementos, você vê que eles são do sutil para o denso, mas ele está colocando luz, essa luz está gerando movimento, ele tem uma vida, como se a nossa inteligência tivesse uma vida. Você vê que Krishna tem uma vida própria, entende? Independente de Arjuna, num certo Sim. sentido, tá? Perfeito. Está conseguindo entender? Então, só que ele tem uma camada a mais. Ele consegue permear, como se a gente ficasse só nesse campo mais denso, mais baixo da 3D, 4D, a gente não conseguisse acessar a inteligência. Então, aqui a gente não atua com inteligência, você só vai atuar com inteligência quando você expande essa consciência. Olha que interessante. E a palavra é exatamente essa, você expande. Quando você expande, é como se você acoplasse nessa inteligência, nessa consciência que tem inteligência. Sim. Que tem uma capacidade de inteligir, de escolher dentre. E aí você passa a movimentar os elementos aqui de acordo com o que esse eu superior vivencia nessa... Agora eu esqueço essa palavra. Nessa dimensão. Exato, nessa dimensão. Porque, olha só, isso me veio a partir do dinheiro, ok? Então, como eu utilizo o dinheiro aqui sem essa inteligência, sem essa capacidade de inteligência? Como eu atuo nessa 3D, baseado num corpo, concorda? Eu me esqueci que eu sou espírito. Então, eu vou reter, eu vou ficar pensando sempre no futuro, eu posso não ter, porque eu não consigo ter uma visão muito além de 2 metros, 3 metros. Percebe? E eu não consigo também entender que dinheiro é uma energia também. Precisa ter um fluxo. Quando eu consigo ter essa expansão da consciência e eu alcanço essa consciência mais elevada que tem a inteligência, eu percebo que o que ele está fazendo, como ele está movendo as energias, como essa consciência mais elevada move suas energias no plano em que ele está. Percebe? Como ele está muito mais perto dos desejos da fonte e tem uma visão muito mais clara relacionada à fonte, aí sim eu consigo atuar aqui, até mesmo com relação ao dinheiro, digamos assim, de uma forma mais expandida. Porque esse que consegue ter inteligência, ele não tem uma mentalidade restrita num corpo. Ele tem uma mentalidade mais abrangente. Porque o propósito dele é experienciar o pulso que está surgindo da fonte, que é amor, e ele vai utilizar esse processo de luz na matéria, que é a matéria dele, desse campo dele, dessa dimensão, para experienciar amor. Então, ele não se preocupa em reter, em se proteger, num futuro. Não. Tudo para ele é a experiência partida da fonte do amor, entende? Então, como ele utiliza todos os recursos que ele tem, colocando consciência nisso, e aí eu acredito que seja de 5D para cima, né?
porque 5D já não tem o sentido de separação, percebe? Então, ele consegue ter ações inteligentes, mas não pensando não com uma característica egóica, ou seja, mais pautada num corpo específico, numa situação ali restrita, mas é algo muito mais abrangente, percebe? Porque essa mente superior, e por que é uma mente superior? Porque nós temos uma mente inferior, porque essa mente inferior não contém a inteligência, quer dizer, ainda, né? Como consciência muito afastada, é como se ela tivesse separado da inteligência. Então, esse nível de dimensão, onde a gente consegue acessar essa mente superior que já contém uma inteligência, e a inteligência é exatamente isso, é você escolher dentro, é você ter uma visão, você só pode escolher quando você tem uma visão ampliada das coisas. Se a sua visão está muito restrita, você não consegue escolher. Você vai perceber as opções ali, é sempre o gosto, não gosto, né? Vai me fazer bem, vai me fazer mal, percebe? A inteligência não, ela te dá uma visão mais abrangente, no sentido de não tem a ver com bem e mal, porque não tem dualidade nesse sentido, não tem polaridade. Existe a dualidade da energia acontecendo, mas não tem a polaridade. Se eu fizer isso, vou ficar sem isso. Não. Lá não. Se eu fizer isso, eu vou alcançar que propósito? Só existe o propósito. Só existe o desejo que vem da fonte, entende? Que é emanado através dessa partícula de consciência, percebe? Então, é muito mais neutro, tem uma neutralidade, num certo sentido, percebe? A inteligência, ela é neutra, num certo sentido. Neutra porque ela só visa um propósito. O propósito é desenvolver amor, experienciar, o propósito é co-criar, você entende? Em magnificência, em expertise, percebe? E por que a gente, quando a gente fala esses lapsos de 5D e 3D, é exatamente isso. Esses lapsos estão quando eu estou com uma mente muito limitada, sem a inteligência atuar, percebe? E olha como a gente fica nas mãos dos sentidos, na mão das emoções. Sim. Entende? Então, Entendo. por isso que é reptiliano. Por isso que é reptiliano e é sobrevivência. E o ego, ele é todo pautado nessa mente inferior. Quando ele começa a ter um processo... Então, porque assim, a inteligência que muitos conhecem como uma inteligência técnica, acadêmica, nananá, essas coisas, ela não é inteligência. Ela é só uma mente, ela é uma mente e ela é uma consciência também desenvolvendo, atuando, colocando luz nos elementos que ela tem ali sob o domínio dela. E esses elementos que são totalmente emocionais, né? Eles vão estar sendo, quando a consciência ela coloca a luz naquilo, esses elementos começam a se movimentar, provocando as ações e reações no mundo. Percebe? Então, você percebe que é muito automático? Sim. Porque tudo, nós temos tudo em diminutos, porém, existem as dimensões de cada fractal nosso. Por isso que nós precisamos fazer essa coisa da sublimação, é o processo de expansão da consciência para se acoplar nas dimensões mais elevadas, onde você vai ter cada vez mais capacidades de inteligir. E cada elevação, cada nível que você sobe mais em termos de frequência, né, e de
estado, né, de consciência que a gente consegue alcançar e acoplar cada vez mais. Por isso que fica cada vez mais difícil vivenciar as experiências aqui. Aí aqui, nesse campo, nesse nível, realmente a gente vai ser só observador. Sim. Entende? Você vai estar à parte realmente de tudo que está acontecendo. Você vai ver os movimentos, mas você já está num nível onde você vai conseguir, que em cada nível desse está tendo movimento, é uma dimensão. Então, ocorre mundos, os tais mundos paralelos. Uhum. Não existe uma parte minha que está no mundo paralelo a esse, fazendo coisas assim que eu nem consigo imaginar. Os momentos em que eu consigo captar isso e aí trazer para esse plano, aí sim eu consigo ter integridade. E o que ele fala do tipo, quando você está fazendo aqui aquilo que você ama, você olha e você fala, caramba, estou fazendo isso com muito... Eu sinto que... Né, é isso. É porque você conseguiu fazer essa expansão da consciência. E nesse nível, é como se em todos os níveis você fizesse aquilo. E aí você consegue expressar aquilo. É óbvio que em cada nível, por exemplo, aqui eu expresso isso na forma de né, ser uma instrutora de yoga, da acupuntura e tudo mais. Sei lá, o meu fractal eu superior, lá em cima, essa consciência mais elevada que já tem inteligência, o que ela faz lá? Sei lá, dá palestras, né, sobre isso. Eu não sei, é uma imaginação. E aí, mais em cima, digamos que mais em cima, eu faço parte do serviço magnético, eu faço parte do serviço da nutrição. Você entendeu? Uhum. É como se isso fosse... Isso começa largo e vai se estreitando. Sim. E em cada nível de fractal nosso, existem funções acontecendo, porque é aquilo que eu falei, a fonte pulsa, o pulso vai ser um movimento, o movimento vai gerar um trabalho, que é o serviço, é o vício do ser. Não existe como não ser um vício, entende? E aqui nós seremos esse vício quando a gente conseguir fazer essa integridade total. Certo, perfeito. Percebeu o meu raciocínio? E aí Sim. eu consegui ver nitidamente lá, eu vi a carruagem, Krishna, Arjuna, as rédeas, os cavalos, tudo parado. E aí Uhum. eu prestei atenção nessa imagem de Krishna. Krishna está no alto, ele está em pé, segurando as rédeas. A Arjuna está mais elevado, olhando para ele, sabe? Buscando essa conexão. Krishna não é o eu superior, espírito só. Ele é essa mente, tem essa capacidade de Sim. inteligere, que é um plano mais elevado. E pode perceber as ações de Krishna, os passatempos, na verdade, não aqueles passatempos, mas os passatempos até em Dwarka, né? Aquela coisa dele ser um príncipe, um rei. E, e lá em Vrajabhumi, o que, que ele é? Ele é um vaqueirinho, ele é um menininho, entende? Percebe que são, como é que fala? São trabalhos diferentes. Sim. Olha como são trabalhos diferentes, Uhum. entende? Entendo. Perfeito. Porque num momento é só o que coordena Krishna lá em Vraja, com os vaqueiros, são as emoções, né? Uhum. Ele é coordenado pelas emoções. Ele age ali de acordo com as emoções, com aquelas pessoas, né? Aquela interação bem rasteira mesmo, num certo sentido. Sim. Mas em Duarca, ele é o quê? Ele tem famílias, ele tem, né? Ele desenvolve um outro tipo de trabalho, percebe? Então, são trabalhos em níveis diferentes, em dimensões diferentes. Sim. E tudo está acontecendo agora, realmente. E aí, quando eu consigo
Por isso essa meditação é importante, por isso essa conversa com nossa mente superior é importante, porque você entendendo o que está acontecendo nesse plano mais elevado, você consegue refletir aqui e aí sim ser esse canal realmente com inteligência, você consegue estar em integridade. Essa é a Sim. palavra certa, integral, com todos os seus fractais de consciência. Integral, Sacou? exatamente. Fiquei. E sabe que, assim, as coisas estão realmente numa conexão, né? Nós dois estamos tendo experiências parecidas, próximas, cada um olhando do seu ponto, porque, primeiro, eu entendo tudo que você colocou, entendi. Eu concordo. Mas é assim, esse agora, isso aqui é muito incrível, baby. Mas esse agora que te fez ter essa experiência é o mesmo agora que me fez ter uma experiência parecida. É Por mesmo? quê? Que a gente falou bom dia, eu tinha acordado já, mas eu falei, não vou mandar mensagem para ela agora, porque às vezes ela tá descansando, tá dormindo, parece que eu tô competindo, acordei mais cedo que você. Eu falei, deixa ela esperar. Mas eu tinha acordado mais ou menos aquele horário mesmo, um pouquinho antes, tava cansado. E aí eu fiquei assim, fui meditar, eu falei assim, você deve estar meditando. E eu fiquei Uhum. também meditando e tal, e eu sentindo em mim alguma coisa tava difícil. Tinha alguma coisa difícil. Sim, eu também senti isso. Parecia que tava assim, tinha desacoplado alguma coisa, sabe? Tava, caramba, tá alguma coisa estranha. Aham, Você sentiu isso? eu senti isso e foi a frase final, Mente foi superior. só essa frase que me fez fazer essa conexão toda, só na hora que eu fui caminhar com a prana que realmente foi abrindo. Fala. Sim. Então, e aí eu fiquei pensando, fiquei meditando ali também na minha, tentando resgatar, né? Porque dava a sensação que eu tinha me desconectado dessa minha percepção. A sensação era essa, parecia que estava bem desconectado, parecia que eu estava aqui, jogado aqui dentro Aham, da 3D de idiotizada, né? só de cueca, né? É, só de cueca. Cueca furada ainda. Cueca furada. Nossa, Não, tô brincando, eu não tô de cueca, não. não, eu sei, tô falando jogada aqui só de cueca. Sim, A é, metáfora. exato. Aí, baby, ficou assim pra mim o seguinte. Deixa eu ver como que eu vou te explicar. É assim, a questão da frequência. A questão da Uhum, frequência. Imagine só, nós temos aqui a frequência 3D, a frequência 4D, a frequência 5D. uhum. E é algo que eu estou sempre assim atento, porque é aquilo que eu falei ontem é uma coisa que eu trago, porque como eu já pesquisei muito isso, estudei, eu sei que tem meios de termos uma armadilha, e hoje, com a inteligência artificial, essa armadilha está muito mais perto, porque a gente não percebe ela, e eu falei, mas poxa, não pode ter isso, né? Até o Bashar fala essas coisas, o Cryon fala, a própria Maika já falou isso também. Não existem essas energias negativas, não existem esses controladores, é tudo, isso aí já acabou. Só que eu pensei na frequência. E A eu pensei, frequência, sim. eu estou numa frequência que não é a minha frequência. Uhum, Então o que acontece? A frequência que tem aqui, e toda frequência, na verdade, opera com dois polos. sim. Você viu aí o ILIB, o próprio laser, acupuntura. Uhum. É dois polos, positivo e negativo,
certo? Então, isso Então, vai ter aqui na nossa dimensão, na 4, essas duas polaridades ocorrendo. E é isso que vai dar frequência, porque frequência é a oscilação da onda, negativo embaixo, positivo em cima. Então, nesse sentido, você vai ter realmente, não são entidades, não são seres, não são pessoas que estão controlando isso, entende? Mas a própria energia. A própria energia, sim, dentro dessa dimensão, ela vai ter uma polaridade negativa, que é uma polaridade mais baixa, que vai te deixar em momentos com uma frequência mais baixa, a sensação às vezes de estar meio desconectado, alguma coisa nesse sentido. Mas não é e a algo, sensação, sim, a sensação é exatamente essa, é, de estar só aqui, né? exato. E assim, o que eu fui percebendo, isso aí eu tenho percebido já, assim que a gente começou a fazer o estudo do Bhagavad Gita, eu comecei a notar cada vez mais claro isso, considerando o conceito de fractal, considerando o conceito dessa parte do nosso ser que está fora dessas duas dimensões. Então, imagine que, imagine que, em vez, em vez, como eu falei ontem, o eu do futuro, ele vem do futuro, porque em outras dimensões não tem o tempo como a gente tem aqui. Então tem dimensões em que estão centenas e até milhares de anos à frente, que é outra dimensão, é outra frequência, é outra vibração, é outra aceleração da consciência. E é lá que está o nosso verdadeiro eu. É lá que está a nossa... Você diz futuro com relação à nossa densidade, né? Exato, é. Para essa densidade é algo futuro, é tempo futuro. Mas Entendi. vem... Então, para mim, assim, eu comecei a entender que é desse modo. Como não é uma salvação, como não é um resgate daqui para lá, mas de lá para cá, Uhum. é justamente essa pirâmide invertida que você mostrou, né? Ela vai se densificando, vai se afunilando, chega aqui. Isso aqui é o último estágio dentro dessa densidade. Então, o que eu entendo, em vez de buscarmos essa expansão de baixo para cima, nós temos Uhum. que realmente direcionar diretamente a conexão com a nossa matriz ali fora, né? Que não é acima. É como o Carl fala, não tem linealidade. Então não é assim, é aqui, tá aqui. E eu vejo mais como centro, é o nosso centro. As dimensões superiores não estão acima, estão cada vez mais o nosso centro, cada vez mais o centro. Exatamente, A sim, densificação é justamente do centro para a periferia, para a borda, né? exato, Então, perfeito. Como um então a gente, disco, né? exatamente, como um disco. E aí, o que acontece? Aí você pensa o seguinte, são informações que estão lá no Bhagavad Gita. Se a gente pega a codificação original, faz sentido dentro das dimensões. Você tem 8 elementos, 7 elementos, não, 8 elementos. Terra, Uhum. água, fogo, ar, éter. 3D. E depois você tem mente, inteligência e ego. 4D. O Não, problema não, todo, não, não, eu acho que não. Isso não, não. Mente é 4D, inteligência é 5D, e o Ananda, que eles dizem que é Ananda, né, que é o espírito, deve ser um 6D. Acredito que então, seja isso. eu também achava algo nesse sentido, mas acho que não é mais, não. Não? Não, porque o que está acontecendo? Ah, Esse processo todo, aí que entra a questão que eu falei, as armadilhas, né, como que elas estão colocadas. Imagine que essa estrutura 3D ela está sendo atualizada, para que a consciência que está aqui na 3D, ela tenha uma emulação, uma simulação de que ela está conseguindo ir para a quinta D. Só que essa quinta D
É um ajuste, é uma atualização do sistema operacional daqui da 3D, que é onde pega os incautos. É onde pega aqueles que estão indo muito sem um conhecimento um pouco mais detalhado do processo todo, do que está acontecendo. Então, assim, veja bem, a consciência é tudo. A consciência, ela tem todas essas operações nela mesma. A intelecção, Sim, a consciência é que vai definir essa borda limite entre o eu e o absoluto. Então, sim. Porém, só um o ego, minutinho. Olha só, a consciência, ela é tudo. Ela é tudo. Só que na consciência tem a mente, tem estruturado uma mente. Porque quem estrutura, e assim, a consciência, para poder realizar tudo que ela realiza, a gente vive falando de uma inteligência. Então, a consciência também tem a inteligência, a consciência sim, tem tudo, tem tudo, tudo. perfeitamente. Porque se nós somos consciência, nós temos também nesse fractal todos os artefatos que tem a consciência, todos os parafernales que tem a consciência, concorda? Sim, sim, Porém, ela se manifesta com todos esses aparatos em dimensões diferentes, é isso que eu quero dizer. exato, exato. Imagine que a consciência, ela está lá no núcleo, lá no centro. Uhum. E lá ela opera o mental fora da 3 e fora da 4D, certo? Ela opera Sim, tudo e ela é livre. Ali ela está deslocada, ela está fora desse círculo 4 e 3D que vai para a periferia, vai para a densidade. O que eu quero dizer é o seguinte, que a mente, a mente que a gente pensa dentro da 3D, muitas vezes é a mente da 4D, não é ainda a mente consciente. Porque para a consciência sim, não tem porque o esses círculos limitantes dela. sim, Ali porque ela a opera, 4D são as emoções. sim, mas A em 3D termos de e a 4D, operações, a 3D e a 4D estão intrinsecamente entrelaçadas. sim, Uma não consegue viver sem a outra. sim. E tem Mas os assim, pensamentos também, né? Que é são da 4D. 4D, pensamentos, os sonhos, é, boa parte dos desejos. O que acontece? Sair da 3 para a quinta, sair da 3 para a quinta é praticamente impossível no processo ascendente. Entendi. Quando fala que o conhecimento é um conhecimento descendente, lembra disso que Krishna fala? Lembro. Prabhupada Aham. usa muito isto. O conhecimento ele é descendente. E aí coloca o Paramparar como responsável por essa descendência do conhecimento. Porém, não é isso. O São os Paramparar fractais real, exatamente. O verdadeiro são os Paramparar não é um guru. fractais. Não é um guru que vai me falar porque você é outra individualidade, você é outra pessoa, você é outra coisa. O verdadeiro São os Paramparar, fractais e são as dimensões. porque olha só, parar. A transcendência daquilo que é transcendente. Né? Parar é que está acima. Então é algo Sim. que vem acima, mas vem canalizado. É o que você falou de baixar. Tudo que você Aham. faz canalizando. Então esse conhecimento ele vem de cima para baixo dentro de nós nesse canal que é a nossa consciência lá no núcleo. Então lá no centro esse conhecimento ele emana. Sim. Então nós não vamos ascender. Nós temos que na verdade aí que está. Nós temos que descender, Expandir. expandir e a expansão vem desse conhecimento que descende, desse download. Mas o que que descende como esse conhecimento? A consciência de que você é esse fractal que está na quinta ou acima. Então nós não vamos subir, nós não vamos sair da 3 para a quinta. Nós vamos Sim, ter que entendi. entender que a gente tem que conseguir fazer o download do nosso ser que está acima dessa densidade 4 e acima da densidade Aham. 3. Por quê? Entendi. É na 4D que está tendo toda a batalha. A batalha de Sim. Kurukshetra está ocorrendo na 4D.
E é na 4D onde essa frequência negativa e positiva está ocorrendo com mais intensidade. É isso que está afetando as emoções das pessoas, é isso que está afetando a sensação de perda nas pessoas. Tudo está Sim, ali. E a batalha está ali. Por quê? É ali que está instalado o sistema operacional de aprisionamento neste conjunto de estruturas que é a 3D. Matrix, pode ser esse nome. Está entendendo? Então, assim, a partir dessa 4D, a partir dessa 4D, essas energias de polaridades, principalmente a energia de polaridade negativa, ela está trabalhando para se atualizar para que a 3D ela se pareça com a quinta D. E aí entendi o pega, que você está falando. ele vai Entendi o que você está falando. cooptar aquelas consciências que estão ascendendo. Só que na verdade não estão ascendendo. Elas começam a ter percepção de que estão ascendendo, mas na verdade estão passando de um programa 3D para um programa 3D ponto 2, ponto zero, alguma coisa. É 3D ponto zero, 3D ponto 1, ponto 3, sei lá. É, mas deixa eu te falar uma coisa. Sabe qual é o. Eu entendi o que você quis dizer, tem tudo a ver com o que eu estou falando também. E assim, Sim, todas essas dimensões estão acontecendo aqui. A gente exato. está em todas as dimensões ao mesmo tempo, entendeu? O problema é que a gente não tem essa percepção. Sim, Como que a gente pode entender que estamos realmente acessando, ou seja, sendo integral, integralizando todas as nossas consciências mais elevadas? Como nós podemos perceber isso? Através dos nossos comportamentos, sensações, ações e reações. Como você reage a determinada fala que o outro te traz, como você age em determinadas situações, o que está te tomando? São suas emoções? São seus pensamentos cognitivos, das suas ideias pré-estabelecidas na sua vida? Como isso está se formatando na sua vida? Por isso que eu te falo, essa coisa de entender de uma forma intelectual é uma coisa. Você trazer isso para o seu campo manifesto é outra, completamente diferente. sim, Como você se sente internamente com relação às questões da vida mesmo. Esse é o seu termômetro. Isso é o que vai fazer com que você, por exemplo, é o que eu falo, a pessoa pode falar um monte de coisa legal, bonita, interessante, só que na hora que ela vai comer, ela não consegue controlar a sua língua na uhum, comida. Ela tem uma situação onde, sei lá, aparentemente pode parecer um drama. Como é que ela está resolvendo os seus dramas? E se você está na 3 e na 4D, você vai ser dominado pelos seus dramas. totalmente. Você vai ser Uhum, arrastado por eles. Eu gosto de falar de forma mais prática na vida, é porque você é mais intelectual, então você fala de uma forma mais. E aí eu consigo trazer isso para uma prática. Então, eu acredito sim, sim que tem essas armadilhas e é muito importante que a gente entenda, porque senão a gente fica um estereótipo da espiritualidade. Você só aparenta ser uma coisa, mas você não está vivenciando isso internamente em você. exatamente. Teoricamente, já que você sente, eu entendo, o que que eu entendo? E você vai entender sentindo. É através do coração, Sim, entendeu? É através do coração, não é racionalizando isso tudo. A pineal tem uma importância extremamente importante, uma importância importante, certo? É uma importância ao quadrado. Por quê? É a antena, ela capta. Só que o sim, problema, aí que tá, acho que o que você está colocando é bem nesse sentido. O problema é que ela pode captar, e hoje as ferramentas que existem e tudo que está aí disponível, pode, isso já tem testes, já foram feitos testes no século XX, já durante as guerras, a Guerra Fria principalmente, o uso de tecnologias para interferir na pineal.
e conseguir manipular as nossas percepções a partir disso. Então, são frequências dentro do campo magnético que começa a dar certas intuições que, na verdade, são intuições programadas. E Sim, mas você percebe que aí isso aí entra, também é um código? Cuidado que isso também é um código. Isso também são códigos sim, que entram na sua cognição. O problema é o seguinte, sim, sim, entende? sim, sim, Isso também claro. são códigos. Então, no que você está vibrando e como isso está reverberando na sua vida. Não tem jeito, amor. O termômetro é você. Como você. Sim, Isso tudo existe. Só que lembra que sim. eu falei para você que ontem a mãe chegou para mim, eu perguntei para ela: ele está ótimo. O que, que te levou a trazê-lo aqui? Uma Uhum. cognição do pai, do avô. Sim, Então eu falei assim: tira isso do seu campo e simplesmente vivencia essa experiência nele estar ótimo. Porque se ela acreditar que ele está tendo influências e não sei o quê, que precisa de não sei o quê, ela vai ficar paranoica, e vai percebe? criar uma incoerência que o campo vai dar coerência para aquela incoerência. Ele vai começar a ficar Exatamente. possuído. Eu entendo, é isso mesmo. Exatamente. Mas é o que eu estou querendo dizer é o seguinte, chegar no ponto de que tudo que a gente cognizar, tudo que a gente perceber, tudo que a gente intuir, tudo que for feito através dessa capacidade, estamos aí já falando de telepatia, do seu ser que está aqui imerso com o seu ser que está fora e ele está te mandando download para... Entenda isso. Sim. O que acontece? Esse entendimento não pode ser um entendimento em que você vai agora, e aí está o detalhe, Hum. negligenciar o seu papel aqui dentro, na 3D. Então, Ah. aquilo que você entender intuitivamente, telepaticamente, ou aquilo que a sua mente superior te falar, tem uma outra passagem, que é o coração. É como que Ah, aquilo... sim, claro. Aí entra esse aspecto de você decodificar aquilo que você está percebendo. Sim, É o como que você aconteceu sente. comigo hoje. Exatamente. Exatamente. Entendeu? Então não é só, porque senão a gente cai no racional total. É o coração. Entendi. No papel que você diz, por exemplo, como eu falei aqui agora, o uso do dinheiro, né? Aqui, quando você pensa Sim, que aqui você pensa que tem que guardar, que não sei o quê, não, não, não. É óbvio que ninguém vai sair gastando tudo. E dinheiro é uma energia, ele também tem centro, como você lida com ele, como se transfere, ele também pode sumir da sua vida. Existe o campo da perfeito, coerência aí. Coerência e perfeito, incoerência. eu Eu entendi o É, que você quis dizer. Jamais isso pode acontecer. não, Negligenciar o seu papel aqui, e eu estou falando exatamente o contrário. O sim, seu papel aqui vai te trazer uma experiência de realidade de 5D e 6D, sim, porque sim, você vai conseguir manifestar aqui, e você vai sentir no coração que o que você está fazendo é a canalização real, exato. porque você está em Porque, estado de amor aqui. exato. Porque isso tudo que eu estou colocando tem polaridade negativa, entendeu? Essa questão toda de Matrix, a própria ideia de Matrix é uma ideia assim que tem que entender como sendo polo negativo. A, a emoção nessa questão de traduzir aquilo que está sendo recebido como mensagem, recebido como informação, no coração é como que você se porta aqui. É o que você falou agora há pouco também, Exato. entendeu? Como que você se relaciona com suas emoções. É isto. Porque o novo humano é justamente como que essas informações que estão num outro plano são trazidas para esse plano e você se comporta como um humano melhorado, um humano atualizado. Sim. Atualizado a partir de você, não a partir Um da humano com 4D, inteligência. Um exato. humano com inteligência, isso. Não um humano atualizado a partir da 4D, que é o subconsciente, é o Ah, inconsciente coletivo. Aí a gente sim, utiliza esse sim, termo. Essa operação de atualização da 3D para parecer uma 4D para as pessoas que estão mal informadas é justamente isso, é uma sim. atuação dentro do plano de inconsciente coletivo, Eu entende? entendi o que você quis dizer agora. É E por aí é isso que onde a cura você cai. cognitiva tem que ir nesses pontos. Exatamente, A cura exatamente, cognitiva é fazer com que as pessoas percebam
que elas estão além disso, estão além das emoções, estão além desses pensamentos que podem parecer inteligentes, mas estão revestidos, né, apenas sim, de uma camada. É como você ir para o templo, dizer que você é um espiritualista e ficar usando açafrão, né? sim, Você está ali dentro de um contexto, você está sendo pensado, você não está pensando, está sendo exatamente, pensado. Com exatamente. certeza. Então, porque é energia, não tem seres controlando nada, é tudo energia e você está Tudo. nesse E é campo de você. energia, e é você, Exatamente. É você que entendeu? controla isso, que acessa isso, que permite que isso Sim, te movimente, né? Porque se é uma energia, é energia, né? Energia é movimento. Então, o sim, que está te movendo? O que está te movendo? Vamos lá. Agora, de uma forma linear, pensando de uma forma linear, o que está te movendo? Na 3D, são só os elementos do tipo gosto, não gosto, gosto, vou para aquilo, não gosto, rejeito aquilo, tá? Isso é uma 3D. São os sim, elementos terra, fogo, água, todas esses contingentes, porque os elementos eles têm ações, eles têm propulsões e eles têm arquétipos também relacionados a eles. Por exemplo, sim, o coração representa o fogo. O fogo ele faz o quê? Ele acende. O fogo desce? Não. O fogo acende. Então, se você está sendo regido pelo seu elemento fogo, ele está mais predominante em você, como é que você está? Mais eufórico, mais calorificado, muito na ansiedade, percebe? Então, você está sendo movido pelo fogo. sim. Nem a sua mente, não é nem sua mente. A Hum, 3D são os elementos. A 3D são os elementos. Aí tá. A 4D já entra essas emoções mais refinadas acoplada ao pensamento. Aí é que entra o centro do pensamento. Então você começa a hum, cognizar as emoções e tudo mais. Está mais refinado. É aí que atua a inteligência emocional. Você perceber suas emoções, não deixar. Aí não são o seu, são você, é você pensamento, ainda é Arjuna lá segurando as rédeas, sabe? Não é Krishna, é exato. Arjuna segurando as rédeas. Ou seja, você estabelecendo um ego, aí você estuda e tal, não sei o quê, para você está numa densidade, você está entre 3 e 4D, percebe? Quando que você realmente expande isso e acessa a 5D? Isso que eu quis dizer. Sim, Quando você tem um processo de escolher dentre. Porque uma coisa é você ter pensamentos e cognizar as coisas. Outra coisa é você conseguir escolher dentre. É diferente. A inteligência não é diferente da racionalização. sim, Então, a exatamente. razão é você usar aquilo que você tem por aqui. Por exemplo, eu tenho manteiga e tenho requeijão. Eu vou escolher a manteiga. Eu racionalizei. Pensei no sabor que a manteiga me dá, que é melhor do que um pouquinho do que o requeijão. Mas a inteligência não vou querer nenhum dos dois, porque os dois fazem mal. Percebe? Sim, Aí eu sim, expandi. claro. Então, há que se compreender essas coisas. E o que está acontecendo? Esse mecanismo está falando assim, ó, eu tenho a capacidade de escolher entre a manteiga e o requeijão, vou escolher a manteiga. Então eu estou na 5D, Claro, entendeu? Não, você ainda entendi. fez uma escolha errada. Você não está com inteligência para escolher isso. Claro. Percebe o que eu estou falando? Mais ou menos Aham, assim, só usando uma lógica aqui para a gente poder uma colocar analogia. isso de forma pedagógica. É uma analogia de uma forma pedagógica. E assim, se a gente pensar se a gente se concentrar, e aí está o ponto, tá?
se concentrar na consciência, na fonte, nos seus atributos da fonte, como você é uníssono com a fonte, como você é integrado com a fonte como consciência. E esquecer um pouco, não dar atenção, porque tudo é atenção e intenção. Ou seja, se você vibra nos atributos da fonte, no que é a fonte, no que é a consciência, você vai estar permeando todas essas dimensões. Porque é isso que está sendo emanado para você. Você vai vibrar nessas dimensões. E mesmo que essas forças negativas venham até você e você retoma o seu centro, quando você retoma o seu centro, todas as energias do seu campo, elas vão vibrar e vão se movimentar com essa intenção central sua, da fonte. Porque Sim. você está integrado. Você está integrado. Na verdade, a gente não sai de uma dimensão e vai para outra. Não, a gente integra as dimensões em nós. E percebe tudo o que está acontecendo nessas dimensões superiores. Então, assim, isso é a canalização, como ele falou, né? Você está conseguindo canalizar aquilo que está acontecendo em outras dimensões, que para a gente é um futuro. Sim. Nesse campo é um futuro. Ou seja, você traz para esse local de experiência aqui algo que já está acontecendo muito além do que você pode imaginar. E aí você consegue prever determinadas situações. É isso? Aí é que está a telepatia. Quando ele fala que todos nós vamos conseguir ter telepatia, que todos nós vamos conseguir manifestar coisas maravilhosas, nós vamos sair e a Terra deixará de ser esse 3D e 4D, porque a gente expandiu a consciência e vamos estar integrados. Esse é o processo de integração da Terra com as consciências. Essa é a chance da Terra, essa expansão da consciência. O que a Terra está acontecendo? Expansão da consciência dela? Não, ela já é expandida. Todo o seu campo eletromagnético. Então, as pessoas vão expandir sua consciência, né? Os seres que habitam nela vão expandir sua consciência e vão vivenciar, ter uma manifestação totalmente equacionada, integrada com todas as suas camadas de consciência, entende? E aí nós vamos conseguir manifestar, porque como que deve ser esse 5D, que é um sentido de unidade? Eles já manifestam as coisas. E é por isso que a gente consegue manifestar aqui. Sim. Entende? Porque como ele é inteligente, ele consegue entender o que é perfeito. Por que a gente não pode fazer isso, amor? Aí é que tem um traço interessantíssimo. Olha só, por que a gente não tem a capacidade aqui na 3D de manifestar tudo que a gente quer? Porque os nossos desejos estão pautados somente nas nossas emoções egóicas. Nós não temos inteligência para co-criar de forma harmoniosa e coerente com a fonte. Exato. Entendeu? Então, o ser humano, ele é o único capaz de ser. Ser o quê? Integral. Ser integral. Então, ele tem capacidade de co-criar aqui? Tem. Só que é limitado, porque existe lei e ordem. Quais são essas leis e essas ordens? Você só vai co-criar se você estiver com sentido de unidade e coletividade. Por isso que é como se você tivesse que acessar, expandir isso. Isso não está sendo jorrado o tempo todo para você, senão ia ser uma catástrofe, todo mundo cocriando aquilo que deseja de forma egóica. Exato. Percebe? Por que tem que ser difícil, aparentemente? E por que tem que ser algo tão iluminado? Porque são ferramentas, é como se você tivesse uma faca na mão. Então, você tem uma faca na mão, você vai utilizar essa faca como? Como você vai utilizar essa faca?
Ah, Só um todo mundo instantinho. tem faca? Todo mundo tem faca. Todo Eu mundo vou tem fechar. faca, todo mundo pode usar do jeito que quiser? Não. Claro, Existem limitações para utilizar essa faca. Se você usa de forma errada, você mata alguém, você vai preso. Então, é isso que eu estou te falando. Tudo é consciência, tudo é consciência. Tudo está acontecendo, mas essa consciência diminuta, que está muito fracionada, ela tem a capacidade, sim, de acessar e expandir, ou até mesmo de receber. Só que ela só vai receber quando ela limpa seu campo cognitivo, claro. ela limpa as impressões. E qual é a importância maior de limpar? Qual é o ponto mais importante a ser limpo? Que você não é um indivíduo separado, você é conectividade, você é coletivo. Sim, Então, para cocriar, é preciso cocriar com coerência de coletivo. sim. Enquanto nós não temos coerência de coletivo, porque a individualidade, o ego, ele só é necessário para você desenvolver expertise e magnificência. Uhum. Percebe? Depois ele precisa se tornar, entender que é espírito, que é o coletivo. Sim. Percebe? Então, assim, eu entendi dessa forma, porque Tô te ouvindo não bem. dá para você ter coisas. Por que você está sumido? Aparece você, quero ver você. Não, Desligou só um a câmera. instante. Tô trocando de roupa aqui que eu vou ter que ir buscar as Ah, coisas. gente. Não, vou deixar a câmera jogada. Não dá, peraí. Mas tô te ouvindo, pode continuar o raciocínio. Então, assim, eu acredito que essa coisa que jorra de cima para baixo, em certo sentido, né? Que não é nem de cima para baixo, é do centro para fora. Exato. Porém, para isso ser jorrado do centro para fora, é preciso realmente ter esse processo de querer, de vontade, de intencionar, de buscar por isso. Aí essa consciência que está externa, digamos assim, ela tem que voltar para o centro, que é onde Uhum. está jorrando tudo. Mas é fácil acontecer isso? Não. Quais são os Sim, empecilhos para que isso aconteça? Olha que interessante. Quais são os empecilhos? Um dos maiores empecilhos é qual? A mente. exato. A Com mente certeza. não te deixa ir para o centro. Somente quando você vence a mente, ou seja, cura cognitiva, Uhum. é que você vai começar a ir para o centro. Aí depois você vence a mente, aí você se integra à inteligência. E a Sim, inteligência é o quê? É o coletivo. perfeito. Sabe? A certeza de que somos espírito. Porque a inteligência, ela diz para a gente assim, ei, você não é uma pessoa solta aí no espaço, Deus deixou você aí, trancou a porta, levou a chave, fugiu e falou, se vira. Não, Sim, não é isso. Mas você faz parte de um coletivo, exato. entende? Então, Uhum. por isso que é difícil ir para o centro. Porque quando você consegue isso, putz, você Josiah, consegue se tudo bom? tornar integral. Sim. Você se torna integral, ok? E aí é Uhum. que estão as questões. Ah, quero controlar minha mente, quero controlar minha mente. Aí tem mantra, tem não sei o quê, tem não sei o quê, tem não sei... enfim, tem infinitas coisas para Sim, você controlar a mente. Porque, na sim, verdade, não é um controle da mente, ela é a própria barreira para que você possa realmente ter um co-criador aqui. Na verdade, você só vai manifestar, sim. só manifesta. Perfeito. É isso. Porque tudo é usado com muita ignorância, amor. Então Total. não dá para dar inteligência a pessoas que não sabem usar uma faca. Sim, Então existe essa lei e essa ordem para que as coisas possam
fluir ordenadamente. É assim, eu sempre pensei nisso, porque até quando eu estava estudando lá os 3 aspectos de Deus, né? Brahman, Paramatma e Bhagavan, eu consegui compreender o seguinte: se você não consegue, que primeiro para mim vinha essa porção da individualidade, para mim era Paramatma primeiro. Então você precisava se entender a consciência em experiências como co-criadora mesmo, criando corpos, sabe? Um processo de criar corpos para experiência. Tudo está no âmbito disso. Só que depois que você começa a criar corpos e corpos e corpos, deve chegar um momento que você fala assim, tá, já criei tudo, todos os corpos que eu tinha para criar, agora eu vou criar o quê? Agora sim, agora você vai se tornar viço. Agora você vai expressar amor. Agora você vai, né? Então aí sim é a partir do humano. Você começa a ser. Porém, para você se tornar um ser humano, você precisa limpar toda a cognição de todos os corpos que você já foi um dia, que foram experiências, que está lá no seu caixa. Sim. Entende? Então, aí começa um outro processo. Assim, a gente sabe que não existe processo, mas existe internamente, né? Um processo que eu digo de voltar para o centro, porque só o humano tem essa capacidade, tem essas ferramentas. Por que o animal não tem inteligência? Não tem inteligência no certo sentido, tão estruturada? Ele não precisa. Claro. Entende? Ele age pelos impulsos ali. Não tem necessidade dele ter isso. Não precisa Exato. disso. É tudo muito ordenado, sabe? É tudo muito Sim. perfeito. Então, assim, essas forças que a gente fala, né, de forças negativas e tudo mais, é só uma forma de não querer se dissolver ou não querer ainda estar em estado de coletividade. Sim. É muito um pensamento ainda restrito de singularidade. É. Concordo. Tá indo aonde, amor? Tô indo até um mercado aqui do lado. Já tomou café? Tomei. Então tá, amor, foi isso que eu queria te dizer, assim, consegui entender aqui no meu Fantástico. campo a coisa da inteligência. E assim, sabe qual é a sensação que eu tenho? Olha só que interessante. Quando eu olho lá Krishna na quadriga e Arjuna, os cavalos, as regras, eu olho assim, Arjuna, muito assim, sensação de desespero, assim, tipo, ai, sabe, eu não sei o que fazer, sabe, assim, completamente desorientado. Então, a grande maioria das pessoas nesse 3D, movido pelas suas emoções, movido, né? E precisa aprender a lidar com isso, trabalhar com isso. É um processo normal, natural de ser, né? Sim. Eu vejo isso e eu vejo Krishna não como Deus, mas como essa inteligência colocada, que discerne, que tem uma visão ampla, que consegue direcionar a consciência menor, entende? Esse neutro, numa certa neutralidade, onde você consegue não só perceber as emoções, mas racionalizá-la de forma. Isso que você está sentindo é por causa disso, disso, e acabou, entende? Então, é essa sensação que eu vejo. E eu vejo a carroça ali, a carruagem ali, paradinha, os cavalos meio que. Tipo, o que eles estão fazendo, sabe? Sim.
Por que a gente está aqui parado, sabe assim? Aham. Então eu Exato. consigo perceber, tipo, se fosse um desenho, se eu tivesse um desenho para colocar, eu colocaria exatamente assim, entende? Uhum. Assim, o que eles estão fazendo aí? Por que a gente não está andando? Entende? Sim. Seria mais ou menos esse corpo no estado parado, meditativo, esperando receber essa orientação da consciência para parar com os nossos dramas. Exato. Entendeu? Peraí, deixa eu só ver um negócio. Ah, acho que vai cair. Peraí, deixa eu ver se vai cair. Peraí. A Suzane. Cai, não. Vai não. Só um minutinho, amor. Tá bom. Entendeu, amor? Sim. Eu vejo isso, sabe? Sem complicar muito. Ah, o meu eu superior, o meu eu divino, o meu. Sabe Não, assim? é uma coisa só. É uma Não, coisa só. exatamente. Então, assim, eu consegui ver nitidamente ali os fractais de nós mesmos, e até a gente consegue se ver realmente quando, por exemplo, o corpo está completamente, sei lá, a pessoa sofreu um trauma, ok? Aham. A pessoa sofre um trauma, um acidente, se acorda daquele trauma, você não sabe quem você é, onde você está, para que você está ali. Ou seja, você está completamente desacoplado, concorda? Está Aham. ali é um corpo e ele só tem vida ainda porque tem um foco de luz jogando vida naquilo ali. Ok? Você está Exato. respirando. Mas, para ser um ser realmente, você tem que estar totalmente acoplado. Sim. E existem as interferências, os obstáculos. E por quê? Eles existem por causa de uma lei, de uma ordem necessária, que é o controle da mente, Exato. das emoções, percebe? Esses são os obstáculos para você se reacoplar. Obstáculos num certo sentido, porque eles também são protetores, Aham. entendeu? Então tá, meu amor, vai lá fazer suas coisas, vou lá também na academia. Você vai na Você tá academia? tão Perfeito, bonito. também Eu vou. vou, É? eu vou. Tá Tá vendo? muito gato. Nós vamos juntos, então. Você que tá Isso. gato, e adorando ouvir essas realizações suas. Muito bom, né? Assim, É, quando a gente eu consegue tendo agora. entender aqui no nosso campo. Ah, tá. Travou. Lindo. Tá travado, meu amigo. Academia? Vou pra academia, então, tá? Um beijo, meu amor. A gente se fala mais Tá bem, tarde. amor. Vamos fazer A gente as fala depois. cartas, tá? Sim, às 5 ou mais cedo? 5. 5. Tá bom. Mais A cedo eu gente vou se fazer fala logo unha. mais. Tá. Tá bom. Te amo. Beijo. Também te Beijo. amo.